Olá, eu sou a doutora Michele Sandro, eu sou médica responsável pela Clínica Veterinária Pet Pillow. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a raiva, né? Eu acho que a raiva é a doença mais famosa ou mais conhecida, né, do mundo veterinário. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre a raiva. Mas existem algumas coisas que eu acho que é bacana a gente esclarecer, né? Então, primeiro assim, a raiva é uma doença extremamente perigosa. A raiva, infelizmente, é uma doença que mata, que não tem cura. Existem alguns relatos de seres humanos que pegaram raiva e que sobreviveram, mas sobreviveram com muitas sequelas, tá? Então é realmente uma doença muito grave. Ela é uma zoonose, então ela pode ser transmitida do cachorro ou do gato ou do morcego para o humano, né? Ela é uma doença que acomete tanto os seres humanos quanto os diversos mamíferos que tem aí, tá? Ela é transmitida por um vírus, né? Então esse vírus, ele provoca a doença, ele na verdade se aloja principalmente no sistema nervoso central. E o que tem de bom dentro da raiva, né? É que na verdade a vacina existe, é uma vacina que funciona e ela deve ser aplicada anualmente nos pets, tá? Tanto nos cães quanto nos gatos. Aqui no Brasil é uma vacina anual. Na Europa, Estados Unidos, existem até vacinas de 3 anos, mas aqui a gente recomenda todo ano. Em São Paulo, a raiva está praticamente erradicada, a gente não tem casos. Eu, que sou formada há 30 anos, falar para vocês, nunca vi um caso de raiva. Eu vi alguns casos suspeitos, porque eu fiz faculdade no interior, em Jabuticabal, na Unesp, e a gente teve alguns casos suspeitos em bovino, mas a gente nunca confirmou. Então, realmente é uma doença muito grave, mas que ainda bem em São Paulo ela está bem controlada. O que eu queria falar para vocês aqui de dica? Porque o que a gente vê muito é assim: doutora, meu cachorro me mordeu, doutora, meu gato me mordeu, eu posso pegar raiva? Então vamos lá, gente, assim, a raiva acomete o sistema nervoso central. Então é normal, é comum, quando um animal tem raiva, ele ficar alterado, bravo, pode morder, ele vai ter problema de deglutição, então ele vai babar muito, né? Então essas são as características do animal raivoso. Mas assim, o cachorro ou o gato precisa estar com a raiva, ele precisa estar doente para transmitir para vocês numa mordida. E como eu falei antes, assim, a raiva está quase erradicada, então a chance é muito pequena, né? O cachorro ou o gato te mordeu porque estava com dor, porque é um animal bravo, porque você provocou. Você precisa, obviamente, lavar bem a sua mão, o seu ferimento quando ele se machucou e manter esse animal em observação. Né? A gente sempre pede para observar por volta de uns 10 dias para ver se o animal manifesta alguma coisa. Mas, na verdade, assim, principalmente se o seu animal for um cachorro vacinado, ele não mordeu você porque ele está acometido pela doença, ele mordeu porque ele mordeu. Então, assim, pensem na raiva como uma doença grave, que infelizmente leva a óbito, que infelizmente pode acometer o ser humano assim como os animais, mas cuja prevenção funciona e funcionou muito bem esses anos todos, né? Então vale a pena vacinar anualmente para não correr risco e não precisem se apavorar quando vocês forem eventualmente mordidos, porque a probabilidade desse cachorro ter mordido vocês porque ele tem raiva ou o gato é muito, muito pequena, tá bom? Então, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida a esse respeito, podem deixar uma sua pergunta ali que eu respondo, mas lembrem, raiva, vacinem os seus animais sempre, anualmente. E caso vocês sejam mordidos por um animal, observe ele por 10 dias, converse com o médico, lave bem o ferimento, mas a probabilidade de ser raiva é muito pequena, tá bom? Gente, não esqueçam de se inscrever no meu canal e de ativar o sininho.